Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Batalha, para quem não me conhece. Sou estrategista e consultor em comportamento humano, alto desempenho e saúde mental. Nossa formação é toda na área da neurociência cognitiva. Quem tiver interesse em conhecer a nossa história, o nosso trabalho, eu deixo o link aí para você. Hoje eu vou responder a mais comum das perguntas que a gente recebe. Nós temos muita demanda, muitos pedidos de tratamento e também muitas perguntas sobre o que é, na verdade, a tricotilomania. Qual a causa? As pessoas pouco perguntam sobre qual a solução. Mesmo porque a solução é fazer o tratamento, a gente já sabe disso. Nós tivemos 215 pessoas 100% curadas nesses últimos 2 anos. Mas a maioria das pessoas pergunta qual a causa, qual a causa. E você sabe o que é o mais comum? As pessoas perguntam se a causa está associada a um trauma de infância, a um abuso, a uma violência, à separação dos pais. Por quê? Porque a maioria dos casos começam na infância e na adolescência. E geralmente a pessoa associa um fato anterior ao início desse transtorno. Então eu queria fazer uma comparação bem interessante com um pacote de batata frita. Aqueles pacotes que a gente compra, de Ruffles, chips que a gente compra no supermercado, porque eu preciso que você entenda a diferença entre o fator causador, o gatilho inicial, e o fator de permanência do transtorno, porque são duas coisas muito diferentes e isso parece que as pessoas não entenderam. Então esse vídeo também tem muito intuito de esclarecer isso. Há 2 tipos de fatores de causa. Um que é o inicial e o outro que é o de manutenção, que é aquele que mantém o transtorno na pessoa. Então o que acontece é o seguinte: imagine que você vá até um supermercado e compre um pacote de Ruffles. Você comprou o pacote. O que fez você ir até lá foi uma coisa. Quando você abriu o pacote, pegou o primeiro Ruffles e colocou na boca, me responda essa pergunta. Você já fez isso alguma vez? Pegou um Ruffles, colocou na boca e fechou o pacote e guardou? Não. Geralmente o que você faz? Você pega, come um, come 2, às vezes come o pacote inteiro ou come a metade, mas nunca um único. Ou seja, o que fez você ir até o supermercado foi uma coisa. E o que fez você comer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto foi outra coisa. Quando você foi até o supermercado, você tinha uma vontade de comer aquela batata. Mas depois que você colocou a batata na boca, você não sabe disso, mas existem substâncias químicas ali nela que estimulam que você tenha vontade de comer mais uma, mais uma, mais uma. Por isso que dizem que é impossível comer uma só. É a mesma coisa que acontece com a tricotilomania. O que fez com que você iniciasse a puxar o primeiro fio na sua vida, não é o que faz com que você puxe até hoje, 10 anos depois. Aquele fato gerador, aquele gatilho inicial, ele não está na sua cabeça mais todos os dias. O que está é outro fator de permanência, ou seja, há uma segunda causa. Então você foi ao supermercado por causa da batata, mas o que te faz ficar comendo uma depois da outra é justamente o fato de você ter comido a primeira. Porque ali você teve um contato com uma substância química que acionou o seu sistema de recompensa e fez com que você queresse mais batatas. É o que acontece com as pessoas, elas puxam um fio, depois puxam um segundo, depois puxam um terceiro, depois puxam o quarto e vão puxando. E como tem milhões e milhões de fios na cabeça, a pessoa pensa, é só um, é só 2. Mas na contagem geral, no somatório geral, isso acaba criando um problema gravíssimo, trazendo consequências profundas, sociais, pessoais, estéticas, enfim. Os problemas são graves. Então, é muito interessante essa comparação com o pacote, porque você percebe, uma coisa foi o que causou o início. Isso, depois, não é mais o fator causador de você continuar com o transtorno, porque a causa já é outra no meio do caminho. Então, não importa se o que te fez começar a puxar os fios foi um trauma, se foi a questão com seu pai, com sua mãe, um abuso, enfim, não importa. O que importa é o que está fazendo com que o transtorno continue, persista,
né? E aumente cada vez mais, que é a tendência, né? Então é importantíssimo saber separar uma coisa da outra. A causa inicial da causa de permanência. Nós trabalhamos na causa de permanência. E é exatamente por isso que nesses 2 anos nós tivemos 215 clientes e os 215 curados. A vida deles está solucionada, né? Então, que fique muito claro isso. Muitas pessoas perguntam, mas é ansiedade? Mas é ansiedade? É porque eu fui no profissional, porque eu fui no outro profissional e ele disse que é ansiedade. Olha, não é ansiedade. Se fosse ansiedade, a maioria das pessoas não puxavam fio exatamente no momento em que elas estão no tédio, na monotonia, sem fazer nada, às vezes dirigindo, às vezes assistindo televisão, não tão estressadas nem ansiosas, mas, no entanto, estão puxando o fio. Então, você percebe que uma coisa não tem a ver com a outra. Pode ser que tenha um fator de estresse, pode ser que tenha um fator de ansiedade, pode, mas não é o fator principal de causação, tá bom? Então, mais esse alerta. Isso é importante deixar claro, porque a maioria das pessoas está muito preocupada com a causa inicial, e a causa inicial é o de menos. Nós temos que focar na solução do fator que causa a persistência, a continuidade do transtorno. E é por isso que a gente tem esse sucesso, 100% de pessoas curadas até hoje, tá? Ok, outra coisa que tem me perguntado é a questão da epidemia, dessa pandemia. Está aumentando, está diminuindo? Provavelmente está aumentando. E não pelo fator de ansiedade e estresse apenas, mas muito por causa do fator de ociosidade. As pessoas estão ociosas, elas estão sem trabalhar, elas estão sem foco, elas estão sem ocupar os espaços, as lacunas que elas tinham quando a vida estava normal. Então você percebe, quem tem tricotilomania vai me entender. Tricotilomania vai me entender. Lembre-se dos momentos em que você está na frente da televisão, que você está à toa, que você está no carro dirigindo, que você está fazendo alguma coisa e você percebe que a mão já foi na cabeça e já puxou 1, 2, 3 fios, né? É muito mais comum do que aquela pessoa que está estressada e fica puxando. Essa ansiedade pode causar? Pode. Mas o fator que causa você estar no tédio, na monotonia, puxar o fio, é o outro. Então, é nesse ponto que nós atacamos e solucionamos sem nenhum medicamento. Isso é o que me perguntam também. Doutor, mas existem medicamentos, você usa medicamento? Não, ao contrário, não há necessidade de medicamento. Não há. O que eu recebo na clínica toda semana é uma quantidade imensa de pessoas vindos de tratamentos com muitos medicamentos, com outras terapias e sem solução nenhuma, depois de 10 anos. Então, veja, está muito evidente, né? Não precisa nem discutir. Outras pessoas falam muito sobre o custo do tratamento. Rodrigo, mas e o custo? Como é que fica? O que pode fazer? A gente já baixou o valor do tratamento para poder ajudar as pessoas. Mas é importante lembrar o seguinte, se o seu chefe disser para você, olha, amanhã, a partir de amanhã você vem trabalhar todo mês e eu não vou te pagar nada, você iria? Você obviamente diria que não, porque você precisa sobreviver. Precisa cuidar dos seus pais, do seu filho, da sua esposa, ou seja, do seu esposo, não importa. Mas isso é trabalho. Então, assim, muitas pessoas me pedem ajuda. Por favor, faz para mim. Gente, eu preciso trabalhar também, né? Assim como vocês, eu preciso sustentar o meu filho, eu tenho uma casa. Então, assim, o que eu pude fazer, eu já fiz. Eu abaixei o valor do tratamento, né? A gente já desenvolveu um protocolo de sucesso. Então, espero que todos me compreendam, porque esse é o meu meio de vida, é o meu ganha-pão. Então, se eu ficar atendendo 10 pessoas por dia sem cobrar, você imagina como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou ter, né, oportunidade, inclusive, de gravar um vídeo para vocês. Então, a minha contribuição já foi dada, a gente já deu um bom desconto e criamos um protocolo de sucesso, porque a gente sabe que no Brasil não vem tendo solução nenhum tipo de tratamento, ok? Né? Então a gente já atingiu aí 215 pessoas solucionadas, curadas, muito felizes. E uma das coisas mais importantes que eu queria deixar para vocês, infelizmente eu não posso ficar aqui transmitindo áudios e nem vídeos de clientes, porque a gente tem todo esse critério de privacidade. Isso é impossível que aconteça, então eu não posso transmitir para vocês.
Mas o que eu recebo todos os dias de clientes é o seguinte: Rodrigo, esse tratamento valeu demais a pena, porque não solucionou só a questão da minha tricotilomania, mas solucionou a minha ansiedade. O outro diz que solucionou a depressão, o outro diz que a vida se transformou, porque na verdade a gente faz um trabalho muito completo, um trabalho muito holístico, um trabalho profundo que atinge vários pontos do comportamento humano. Então, é importante que você entenda o quanto um tratamento como esse, ele não só vai solucionar a tricotilomania, como também outros fatores importantes que acabam tocando a qualidade de vida de cada um de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida vocês escrevem, vou deixar o telefone aí do WhatsApp para quem tiver curiosidade, quem quiser saber mais sobre o tratamento, a gente continua à disposição. Um beijo grande.